Olá, eu sou o Anderson e nós vamos conversar nesse momento sobre epidemiologia, em específico a parte da epidemiologia analítica. Tá? Me apresentando, eu sou biólogo de formação, sou doutor em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP e professor da Universidade 9 de Julho, das cadeiras de Epidemiologia e Saúde Coletiva, e biólogo da Secretaria Municipal de Saúde do Departamento de Vigilância Epidemiológica. Então, o nosso assunto desse momento será a epidemiologia analítica, causalidades e estudos. Uma das coisas interessantes que devemos lembrar do ponto de vista de estudar epidemiologia é que ela serve para definir os fatores que envolvem o adoecimento junto a populações e como isso pode ser estudado em vários pontos, tanto descritivo quanto analítico, que é o assunto que a gente vai bater um papinho aqui nesse momento. Então, nesse primeiro momento, epidemiologia analítica e causalidades. Bom, métodos de investigação. Quando falamos em epidemiologia, geralmente lembramos as investigações de fatores que envolvem o adoecimento em relação às comunidades. Os métodos de investigação focam-se em estudos descritivos que informam sobre frequência e distribuição de um evento. Aí, lembramos da parte descritiva de morbidade e mortalidade, coeficientes de incidência, coeficientes de prevalência, taxas de mortalidade, causas de mortalidade, frequências em relação a sexo e idade. Quando abordamos esses assuntos, lembramos epidemiologia descritiva. E a parte analítica? Ela investiga a associação entre os eventos no intuito de explicar a eventual relação causal entre eles. Então, geralmente, lembramos sempre de estudos que colocam intervenção medicamentosa, os ensaios clínicos, que vocês, médicos, têm a maior aplicabilidade, principalmente no que a gente fala sobre epidemiologia analítica. Tá? Quando falamos da epidemiologia analítica, falamos, obviamente, dos estudos. Os estudos chamados de transversais, os ecológicos, prospectivos ou retrospectivos, estudos de corte caso controle, os observacionais e os ensaios de campo, e, em específico, os ensaios clínicos, né? Que seria aí a nossa cereja do bolo, os chamados ensaios clínicos randomizados, que nós vamos falar a respeito deles. Ensaios clínicos randomizados, geralmente são os ensaios mais preponderantes e mais contundentes da parte de epidemiologia clínica. São os ensaios clínicos que geralmente propõem novos protocolos de tratamento. Tá? Então, nós vamos abordar essa cerejinha do nosso bolo na parte final, relembrando e associando todos esses modelos de estudos epidemiológicos. Então, para falar sobre isso, começamos, obviamente, falando de método científico, né? A epidemiologia analítica, ela faz a determinação causal e pode ser resumido em 3 passos. A investigação da associação e as estatísticas. Geralmente, esse primeiro passo é aquilo que você observa no teu dia a dia. Então, você observa, geralmente, fatores como sexo, idade, etnia, hábitos sociais, estilo de vida, e você geralmente associa aquela peculiaridade àqueles casos clínicos. Então, esse seria nosso início. Depois, a eliminação de todas as explicações. Chamaremos essas explicações também um pouquinho de variáveis. Então, nós podemos tirar, por exemplo, variáveis também associadas ao sexo, incidências de cânceres que não são muito prevalentes em crianças, incidências de determinadas doenças associadas a fatores sociais, como doenças infecto-parasitárias. Tiramos essas variáveis. E as alternativas conhecidas. Quando falamos nas alternativas conhecidas, falamos geralmente do quê? Falamos de todos os estudos, as meta-análises feitas em cima dessa pesquisa que você faz e que já foi feito, tanto no Brasil como em países do exterior.
Então, na verdade, esses seriam aí os 3 passos básicos da epidemiologia analítica. Foco em relação ao fator causal e se realmente ele tem relevância aquilo que você está observando no seu dia a dia. Uma coisa importante a falar da epidemiologia analítica é que ela também precisa estar associada ao perfil epidemiológico local. Muitas vezes, a incidência ou a prevalência de um determinado problema de saúde, ele muda geograficamente. Então, a gente não pode associar isso de uma forma contundente em todas as regiões, exatamente devido a essas diferenças clássicas que nós temos do perfil epidemiológico populacional. Então, para relembrar, 3 passos. Investigação da associação e relevância estatística, eliminação de variáveis de confundimento, de vieses, e as alternativas que já tem, ou seja, os estudos de meta-análise. Hill estabeleceu alguns critérios de associação, ou seja, os critérios de causalidade. Esses critérios estão baseados em força de associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade biológica, coerência, analogia e experiência experimental. Esses 9 fatores são conhecidos como os critérios de Hill. Isso é que fortalece a associação causal. Será que tomar café dá dor de cabeça? Baseado-se em pesquisas epidemiológicas, analíticas, em cima desses 9 elementos. Tá? Então é interessante você se lembrar, principalmente para as provas de residência, quando elas cobram assuntos associados à epidemiologia analítica, os critérios de Hill. Isso aqui, na verdade, nós vamos explicar passo a passo, mas é interessante você lembrar que cada um desses 9 tópicos, eles se entrelaçam. Então você vai ver, obviamente, fatores extremamente associados, como, por exemplo, força de associação. Uma associação forte tem maior probabilidade de ser causal do que uma associação fraca, certo? Já que esta tem maior probabilidade de ser ilegítima. O que ele quer dizer aqui? Muitas vezes, a ilegitimidade do fator que você observa pode ter sido um acaso. Por acaso, aquele câncer incidiu numa criança, sendo que toda a literatura fala que o câncer é mais incidente em adultos. Aí você vai falar, Anderson, como é que a gente vai saber se esse fator foi legítimo ou não? Aí cabe a pesquisa estatística. É para isso que todas as vezes que falamos de epidemiologia analítica, a gente tem que lembrar e analisar muito bem o que os resultados estatísticos falam, porque a gente sempre lidar com um fator chamado acaso, e o acaso geralmente aparece. Tá? Então, primeiro ponto dos critérios de Hill, força de associação. Resumindo, quanto mais elevada a medida de efeito, que aí você também calcula com algumas frequências, risco relativo, odds ratio, ou razão de prevalência, maior a plausibilidade de que a relação seja causal. Então, você vai perguntar assim, Anderson, eu quero saber se tal fator causa tal efeito. Como é que a gente tem maiores aplicabilidades disso? Primeira coisa, coerência estatística. Segunda coisa, como é que foi medido no estudo a associação do ponto de vista do cálculo epidemiológico. Se eu avaliei risco relativo, que voltaremos a falar disso logo em breve, se eu avaliei o odds ou se eu avaliei a razão de prevalência. Esses 3 itens são itens extremamente importantes quando a gente fala desses critérios de ligar um fato a um acontecimento. O risco relativo, ele tem uma fórmula, A dividido por A mais B, dividido por C, dividido por C mais D. Aí você vai falar, Anderson, o que são essas letras? Aí entra naquele quadro 2 por 2 que nós já vimos várias vezes. Esse quadro, que nós chamamos de 2 por 2, ele é a base para você ter concretude em desenvolver vários problemas do ponto de vista epidemiológico e estatístico. O que significa isso?
significa a frequência de incidências entre uma determinada associação e um determinado estudo. Várias formas são feitas em cima disso aqui. Geralmente, eu tenho no cabeçalho uma doença ou um agravo. Casos positivos, casos negativos, e ao lado um fator a pesquisar. Então eu quero pesquisar, por exemplo, a incidência da doença X em população que sofreu transfusão de sangue. Fator transfusão, incidência na população X. Tá? Então, esse quadrado dividido em 4 itens, que ele é basicamente a fórmula de resolução de uma série de pesquisas em epidemiologia, ele é resumido dessa forma. Falaremos mais desse quadrado quando abordaremos, entre outros fatores, a acurácia diagnóstica. Baseado nos estudos epidemiológicos que fazemos, diagnósticos e presença de doenças, sabemos, por exemplo, qual é o melhor tipo de exame para detectar ou descartar determinadas doenças. Então, isso aqui, na verdade, me calcula sensibilidade, especificidade, risco relativo, odds ratio, entre outras situações. Então, é de facílima interpretação. Tá? Uma das coisas que eu quero que vocês lembrem é o posicionamento dessas 4 letrinhas, A, B, C, D. Anderson, o que significa A, o que significa B, o que significa C e D? Significa quando eu tenho a doença e quando o fator pesquisado está presente, esse cidadão seria o que nós chamamos de verdadeiro positivo. Tá? Então, todos os estudos analíticos em que você tem frequência de doenças e determinadas variáveis a pesquisar, que chamamos aqui de fator, a positividade da doença e a positividade do fator, o Azinho sempre significará verdadeiro positivo. Dicas das pegadinhas das provas. Algumas vezes, isso aqui é invertido. Você tem a doença aqui e o fator aqui. Prestem muita atenção quando, no exemplo, na questão, estiver bem especificado esse quadro 2×2. Geralmente, o mais correto é a doença vir sempre no título e o fator ao lado. Quando você inverte, pode parecer que não, mas a frequência de verdadeiros positivos, falsos negativos, verdadeiros negativos e falsos positivos se inverte total. E é aí que às vezes a gente erra, por exemplo, na hora da nossa conta. A conta baseia-se nessa situação. Caso de risco relativo, o elemento A dividido pelo elemento A mais B sobre o elemento C dividido por C mais D. Consistência. Se a associação se observa repetidamente em diferentes populações e em diferentes circunstâncias, tem maior probabilidade de ser causal do que se tratar de uma observação isolada. No entanto, uma falta de consistência não afasta uma ligação causal. O que isso significa? Repetição daquele evento que você observa no teu consultório várias vezes. Essa repetição pode ser uma consistência, é aquele feeling epidemiológico, ou seja, eu estou verificando que a incidência da doença X está mais associada a uma determinada faixa etária. E isso acontece com frequência e não é só na minha área, ou seja, ela já tem um perfil epidemiológico geograficamente interessante. E isso já me dá aí uma certa consistência. Então, o que vocês estão vendo é que dos critérios de Hill, eles estão de uma forma ou outra associados. O fator de associação agora precisa de uma consistência. Primeiro, a variável é interessante. Você está vendo aquele perfil se repetindo várias vezes com frequência contínua. Isso já me apresenta uma consistência.
Observado o fator de associação, observada a consistência, a gente já pode brincar aqui e fazer uns cálculos de risco relativo. Especificidade implica que a causa apenas conduzirá a um efeito, não a múltiplos efeitos. Aí aquele dado peculiar, um efeito colateral de um determinado medicamento, por exemplo, ele já se classifica dos critérios como um critério específico, uma vez que algumas exposições conferem riscos para vários desfechos, como o caso da exposição ao tabaco, que confere risco para o câncer. Então, o que nós observamos no item chamado especificidade? Geralmente, além da consistência ser frequente, além do fator de associação, aquele dado peculiar, ele apresenta simultaneamente os efeitos observados, que estudos feitos desde a década de 30 já falavam da especificidade do consumo, do uso crônico do tabaco e a ocorrência de diversos tipos de cânceres. Então, voltando a falar dos critérios, fator de associação, causalidade e especificidade. Temporalidade. A causa precede o efeito? Primeira pergunta, será que isso não tem a ver com outras variáveis que a gente não estudou ou que a gente não viu? E aí sempre fica a pergunta, Anderson, quantas variáveis eu preciso saber ou estudar para saber se determinado fator tem determinado efeito? Aí é uma pergunta tão complexa quanto que roupa se usar para ir a uma festa. Tudo vai depender da sua meta-análise, do quanto que você já observou daquela peculiaridade em outros estudos epidemiológicos. Então, a epidemiologia não é que ela não se renova, mas ela é muito baseada naquilo que já se tem feito. E segundo fator importante, a abordar em epidemiologia analítica. Não é só falar que fumar dá câncer. Fumar dá câncer, qual tipo de câncer, qual os estratos etários, qual o sexo e a incidência desse câncer associado a tabagistas é comum no mundo todo ou é só aqui em São Paulo? Ou é só aqui no Brasil? Então a gente acaba tendo aí uma grande relevância também do ponto de vista geográfico. Tudo isso está de uma forma ou outra interligado. O que eu quero que vocês se lembrem que dos critérios de Rio de causalidade, todos os fatores são intrínsecos, como se fossem correntes. Um acaba precedendo o outro. E a temporalidade também acaba, de uma forma ou outra, abordando a mesma situação. A exposição ao fator de risco antecede o aparecimento da doença? Será que eu realmente adoeci porque eu me expus àquele fator? E as pessoas que se expõem e que não adoeceram, como que a gente analisa isso? Aí a gente fala dos tipos de estudos epidemiológicos. Nem sempre é fácil estabelecer a sequência cronológica nos estudos. Nem sempre a gente tem dados epidemiológicos, principalmente antigos, para analisar se a sequência do efeito teve a ver ou se aquilo foi uma sequência imediata. Uma das coisas que eu costumo falar é que em epidemiologia, o banco de dados é nosso melhor instrumento. Muitas vezes, aquelas informações antigas que estão no SAMI do hospital, para nós, é o tesouro escondido. Você vai analisar casos de 10, 15, 20, 30 anos e vai ver se a frequência desses casos e os seus fatores causais ainda se repetem. Essa associação cronológica é extremamente importante, temporalidade. A temporalidade, ela mostra, por exemplo, como que muda o perfil epidemiológico e as alterações que nós temos. Os casos mais clássicos, né, talvez hoje comentado em todos os estudos, principalmente que tangem saúde pública, é a mudança, a transição epidemiológica das doenças infecto-parasitárias, que na década de 60 e na década de 50 eram as principais causas de morbimortalidade, e hoje extremamente superadas pelas doenças crônico-degenerativas. Aí você vai falar, Anderson, quais são os fatores que alteraram isso? Temporalidade pode explicar alguma coisa. Mudanças no nosso perfil social, melhorias no saneamento básico, desenvolvimento de vacinas mais eficazes, vacinas de acessibilidade
à população. Então, todas essas variáveis, de uma forma ou outra, associadas aos critérios causais, certo? E aqui entra, obviamente, o que falamos a respeito do tempo. Estudos como os de corte, que são estudos epidemiológicos importantes, que podem ser feitos como ensaios clínicos, e até mesmo os estudos de caso-controle, que avaliam pessoas doentes, a diferença clássica entre os estudos de corte, que são estudos prospectivos, que vai observar a frequência de doenças em populações expostas e não expostas. Tá? Isso aqui é interessante. Corte geralmente analisa incidências, né? E eu sempre gosto de falar, sobre incidência, frequência de casos novos em um determinado período. Isso é extremamente cobrado e, apesar de parecer fácil, muitas vezes causa uma certa confusão. Incidência, coeficiente de incidência, prevalência. Tá? Nos casos de corte, eu vou avaliar dois grupos, expostos e não expostos a um fator. E quero ver se esse fator tem a ver com a incidência de um problema num tempo futuro. Apresento para vocês os simples estudos de corte. Os estudos de corte aparentam ser fáceis, mas, na verdade, baseado naquela quantidade grande de variáveis que nós temos para ver se realmente são causais ou se são fatores ao acaso, os estudos de corte geralmente levam tempo. Por isso que os estudos de corte são feitos em 10, 15, 20, 30 anos. Tem estudos de corte sendo finalizados hoje, que começaram na década de 70, com várias gerações de pessoas sendo analisadas. Por que isso, Anderson? Porque eu tenho aqueles critérios, e apesar dos critérios estarem estabelecidos, são variáveis aleatórias. Eu posso ter contraído o câncer por um acaso. E aí você vai falar, como é que a gente tira o acaso da jogada? As associações estatísticas e as pesquisas feitas em outras regiões. Infelizmente, o que acontece aqui pode não ser a mesma, pode não ter a mesma característica em determinadas áreas geográficas, associado a N situações. Dieta, estilo de vida, hábitos, entre outros fatores. Então, o que complica, às vezes, um estudo epidemiológico acaba sendo essa frequência de informações aleatórias que o pessoal pode falar simplesmente, foi obra do acaso. Então, para que você se baseie e que você tenha firmeza naquilo que você vai falar, associação a esse fator causa esse efeito, você tem que estar muito bem baseado, muito bem munido de uma boa pesquisa epidemiológica e com todos esses critérios também muito bem estabelecidos no tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, a temporalidade que vai avaliar incidência, que vai avaliar o que acontece com pessoas expostas e não expostas, acaba sendo uma frequência temporal grande. Por isso que os estudos de corte geralmente levam muito tempo. Se leva muito tempo, demanda de muita pesquisa. Se demanda de muita pesquisa, custa grana. Se custa grana, muitas vezes os estudos não vão muito para frente, exatamente por causa disso. Mas existem ótimos estudos de cortes que já finalizaram, começaram na década de 70, na década de 80, e que hoje nos dão extrema base para poder falar de efeitos, de associações medicamentosas, protocolos terapêuticos foram baseados e continuam sendo exatamente em cima disso. Então, quando um novo protocolo é estabelecido, acreditem, tudo isso aqui foi feito. E se foi feito dentro desses critérios, porque geralmente isso aqui acaba sendo muito analisado, muito questionado por pareceristas de uma forma ou outra.
O nosso próximo tópico, né, dos critérios de Hill é o gradiente biológico, o efeito dose-resposta. O aumento da exposição causa um aumento do efeito? Vamos imaginar a exposição contínua à luz solar sem uso de protetores. Será que quanto mais eu me exponho, maior é o risco de eu contrair um câncer de pele? Então aí a gente sabe que temos, quando abordamos esse exemplo bem fácil de ser entendido, que é o que nós chamamos de gradiente biológico, né? Sendo positiva essa associação, há mais um indício do fator causal? Aqui ficaria uma pergunta: será que é só a exposição à luz solar, sem o uso de um protetor, é o que vai causar o câncer? Então, quando a gente responde uma questão do ponto de vista da epidemiologia analítica, várias outras perguntas surgem. E aí, para o bom epidemiologista, a dificuldade é essa, né? Você cercar e tentar responder essa e as perguntas que acabam vindo em cima dessa situação. Plausibilidade. A ideia da causalidade tem de ser biologicamente plausível. Tá? Então, você tem que associar aquele fator que você está pesquisando e se ele realmente tem a ver com a ocorrência do problema que você analisa. No entanto, durante muitos anos, não se acreditou, por exemplo, que a úlcera gástrica ou o câncer de colo uterino poderia ter um componente infeccioso causal. Então, imaginem que na década de 70, quantas pessoas com problemas gástricos acabaram sendo erroneamente diagnosticadas porque não se conhecia a incidência do H. pylori como nós temos hoje. Então, hoje nós temos uma ideia que, se eu falar que existem agentes microbianos associados a cânceres ou a problemas gástricos, todo mundo vai saber. Um fator interessante também seria a incidência momentânea de doenças cardíacas em crianças. Se nós analisássemos isso na década de 70, imagina você falar há 40 anos que uma criança iria ser hipertensa porque ela é obesa no Brasil, com aquele perfil epidemiológico e social que nós tínhamos. Hoje isso é extremamente frequente, extremamente comum, devido a todas essas mudanças temporais e causísticas que nós temos. Então, às vezes, você fala, mas é óbvio que eu sei que doenças gástricas podem estar associadas a bactérias hoje, mas isso há 20, 30 anos era inaceitável. Então, o que é uma inverdade epidemiológica, amanhã ela pode passar a ser uma verdade. O que é uma verdade, amanhã pode ser uma inverdade. Tudo isso associado ao que nós chamamos plausibilidade. Coerência. A assunção da causalidade deverá estar ligada a outras observações. Por exemplo, a relação causal entre consumo de tabaco e câncer de pulmão era coerente com as observações de que os fumantes tinham displasia de epitélio brônquico. Aí foi o começo das observações epidemiológicas. Então eu comecei a observar uma frequência muito grande de câncer em quem era usuário do tabaco. Então ficou uma coisa meio que associada. A coerência foi interessante para os primeiros estudos epidemiológicos do HIV. Quando o HIV começa a ser analisado como um problema de saúde pública na América do Norte, isso finzinho da década de 70, eles começaram a observar que grupos específicos é que tinham essa doença. Então, isso acabou sendo aí um critério interessante de coerência. Então, havia, naquela época, incidência muito grande de pessoas portadoras do vírus do HIV, que era desconhecido até então, muito pouco se sabia, em grupos específicos, homossexuais masculinos, aí depois começaram a ver pessoas que eram transfundidas, depois começaram a ver usuários de drogas, e esse perfil foi, de uma forma ou outra, consolidando os até então, na época, chamados grupos de risco. Tá? Então, isso existe até hoje quando você analisa determinada relação e essa frequência epidemiológica no grupo que você está, de uma forma ou outra, analisando. Tá? Evidência experimental. Mudanças na exposição resultam em mudanças na incidência da doença. Será que se eu não me expor mais à luz solar, e se eu usar frequentemente os protetores, eu vou continuar tendo risco de ter um câncer de pele? Provavelmente não. Então,
Se eu tirar o fator e eu minimizar a incidência da doença, eu vou ver uma evidência experimental. Estou fazendo um experimento. Isso é extremamente importante nas intervenções clínicas que vocês conseguem fazer. Então, a importância da pesquisa médica na epidemiologia é que vocês entram com esse passo que outros profissionais de saúde não entram, que é exatamente a intervenção clínica ou não. Tirar aquele fator ou colocar aquele fator, que aí você vai observar se, por exemplo, você tem diminuição da incidência, aumento do problema de uma forma ou outra. Sabe-se, por exemplo, que alergênios inalatórios podem ser promotores, indutores ou desencadeadores de asma. Se eu expor o asmático a esse indutor, obviamente ele vai ter crises mais agressivas. Se eu minimizar o contato dele com esse fator, provavelmente ele vai diminuir. Então a evidência experimental parece ser uma coisa simples, mas muitas vezes volto a falar aí de quando você responde uma pergunta, várias outras perguntas surgem. E aí nós estamos tentando de uma forma ou outra minimizar essas falácias, né, esses vieses. E após todas essas sequências das relações causais, nós podemos desenvolver o que se chama estudo ecológico. O que são os estudos ecológicos? São pesquisas comparando estatísticas populacionais. Aquelas estatísticas que nós observamos, por exemplo, que fala assim, a cidade X é considerada a cidade mais violenta do Brasil. Consumo de bebida alcoólica na cidade Y é maior no Brasil. Estudo ecológico são estudos feitos em proporções geográficas contundentes. Estados, países já são considerados como estudos ecológicos. Elas nos dão bases estatísticas, principalmente a respeito do perfil populacional, e é uma unidade de estudo que não é o indivíduo, mas sim a população como um todo. Para que serve isso? Para levantar hipóteses. Mas os estudos ecológicos têm tem algumas desvantagens. Primeira desvantagem, um estudo de grande proporção, geralmente, envolve muito custo. Envolve muito custo, nem sempre nós temos estrutura financeira para fazer. Adoraria fazer um levantamento epidemiológico de doença infecto-parasitária no estado de São Paulo. Imagina o tempo e o custo que isso não levaria. E será que conseguiríamos analisar toda a população envolvida? Será que eu precisaria analisar toda a população ou só estratos específicos dessa população? Tudo isso baseia-se nos critérios de causalidade. Então, vamos imaginar que vamos fazer um estudo epidemiológico sobre pediculose. Quem seriam os grupos a serem analisados? Todas as pessoas da cidade de São Paulo? Todas as pessoas do estado? Não, poderíamos fazer um mapa em cima disso. Mas os estudos ecológicos, por ser classificados e contundentemente de grande proporção, geralmente são feitos por órgãos governamentais, por universidades. Seria interessante que a indústria farmacêutica fizesse, seria interessante que outros órgãos de pesquisa fizessem, porque nos daria respostas mais contundentes aos nossos principais problemas de saúde. Para vocês terem ideia, mais da metade dos medicamentos vendidos no Brasil não serve para mais da metade das doenças que o brasileiro tem. Então, para que fazer um estudo ecológico, por exemplo, de perfil de morbimortalidade, para eu saber se a assistência farmacêutica que o Sistema Único de Saúde dá naquela região é eficaz ou não. Então, demandaria aí tempo e boa vontade política muitas vezes. E isso aqui serve, entre outras coisas, para levantar hipóteses. Aqui um exemplo clássico, né, do que foi feito na década de 80, consumo de carne vermelha e câncer de colo. Então nós vemos aqui uma associação em uma determinada linha de associação epidemiológica e as incidências para cada 100 mil habitantes. Então vemos que alguns países, né, têm aí uma certa correlação entre consumo de carne vermelha e incidências de cânceres. Países que têm altas taxas de consumo, consequentemente, apresentam altos coeficientes de incidência. Falamos há pouco da incidência,
que nada mais seria que casos novos de uma doença. Agora estou falando de coeficiente de incidência. Isso aí é uma coisinha também interessante a falar. Quando abordamos um indicador epidemiológico precedido de coeficiente ou taxa, geralmente seria a incidência, a prevalência ou a causa de óbito dividida por uma população, diferente da incidência. Incidência são os casos novos. Exemplo, em São Paulo tivemos 10 casos novos de dengue. Isso é incidência. Agora, quando eu abordo em São Paulo, a incidência da dengue na última semana foi de 10 casos para cada 1.000 habitantes, aí eu relaciono coeficiente de incidência. Não se esqueçam disso. O coeficiente ou taxa, geralmente, é o dado de mortalidade, pode ser incidência, prevalência, ou um dado de mortalidade qualquer, dividido pela população, multiplicado por uma base. Aí você vai falar, Anderson, o que é essa base? A base geralmente é um múltiplo de 10, que deixa o dado mais fácil de ser entendido. Então eu sei que aqui o coeficiente de incidência de câncer foi X para cada 100.000 habitantes. Então nós temos aí um dado de coeficiente. Não confundam coeficiente de incidência, de prevalência, de mortalidade com incidência, prevalência ou mortalidade. Isso cai muito em prova. E geralmente é uma pegadinha meio cretina que se faz que é para saber se você tem ideia sobre conceitos clássicos, né, de epidemiologia. Mas o que a gente tem aqui? Estudos que abordaram os coeficientes de incidência em países. Quando eu abordo áreas geográficas de grande magnitude, eu tenho um tipo de estudo ecológico. Tá? Então, a palavra ecológica em epidemiologia significa grandes proporções. Aí esse estudo provavelmente chegou às conclusões baseado em todos os critérios que acabamos de falar, dos critérios de Rio. Tá? Quais são as vantagens? Gera hipótese. Na verdade, não é barato e não é rápido. Tá? Aqui está sendo abordado como barato e rápido porque isso é classicamente descrito nas literaturas. Então, se você pegar as principais literaturas de epidemiologia, todas elas falam isso. Mas se você for analisar do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de mão de obra, isso não tem aí como ser fácil, nem rápido, nem barato. Porém, como a literatura fala, a gente tem que abordar o que diz nos livros clássicos. Desvantagem. Ele gera hipótese, mas a hipótese não é testada. É aquilo que eu falei, os viés. Será que a cidade X realmente é a cidade mais violenta do Brasil? Será que a taxa de mortalidade por acidente de trânsito na cidade Y realmente é a maior do Brasil? Então, apesar de gerar a hipótese sempre deve ser testada, principalmente do ponto de vista estatístico. E são aqueles dados que saem geralmente no telejornal, né? Então, você liga a TV e vê. A cidade Y tem a maior taxa de consumo de álcool do Brasil. Como foi feito, quem fez, quais foram as hipóteses levantadas, como que aquilo surgiu e será que alguém vai refutar ou não? Geralmente os estudos ecológicos não têm refutação, né? A gente acaba engolindo aquele dado. Depende da qualidade das informações existentes. Aonde, qual base eu vou estruturar para fazer essa pesquisa. Anderson, quais são as fontes de dados? Você tem aí as fontes públicas, que são os dados ministeriais, e tem pesquisas aleatórias, organizações não governamentais, sociedades. Geralmente, quando você levanta essas hipóteses, quando você levanta esses dados, sempre vai ficar aquela pontinha de dúvida, né? Então, a gente vê que a epidemiologia analítica ela é mais cheia de dúvidas do que de respostas. O problema é você tentar sanar todas elas. Tá? E os estudos longitudinais, que é o que aborda aí, como nós falamos, a incidência. População doente e não doente. O que eu vou ver aqui? O número de casos novos no período dividido pela população no período. Isso aqui, como nós acabamos de falar, seria o nosso
coeficiente de incidência. Eu vou abordar quem adoece, dividido por aquela estrutura populacional, e é uma das medidas mais importantes em epidemiologia. É a frequência desse adoecimento em um ponto de vista estatístico que vai dizer se eu estou, por exemplo, vivendo ou não uma epidemia. Aí cabe aquela pergunta: será que muita gente adoecendo ao mesmo tempo, numa mesma área, seria obrigatoriamente uma epidemia? Nem sempre. Para eu saber se aquela frequência, se aquele coeficiente de incidência está ou não em nível epidêmico, uma das coisas que eu preciso ter é base estatística da frequência da doença em outros períodos. Se essa frequência atual está ultrapassando a média e ultrapassando 2 desvios padrão de limite, aí essa frequência momentânea pode ser vista como uma epidemia. Aí entra de forma contundente os serviços de vigilância epidemiológica. Então aí é uma outra dica que eu tenho para vocês. Nem sempre muita gente adoecendo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, obrigatoriamente é uma epidemia. Imagina uma cidade grande que tem 100 mil casos de gripe por mês. Se eu tiver 98 mil casos o mês que vem, também é muita gente. Só que está dentro da média esperada. Então, a doença, apesar de extremamente incidente, mantém-se em nível endêmico, que seria a frequência esperada de uma doença dentro de uma área. Então, espero que vocês não esqueçam disso. E observar essa frequência endêmica ou epidêmica se baseia, antes de mais nada, os estudos prospectivos de incidência, ou seja, do número de casos novos que você vai tendo ao longo do tempo. É aí que entra geralmente as ações de vigilância epidemiológica, seja para contabilizar ou seja para controlar esse problema que pode ocorrer de uma forma ou outra. Tá? Aqui um caso, um estudo clássico, né, da incidência das complicações do HIV para cada 100 mil habitantes no Brasil, por regiões, estudados até de 2003. O que nós observamos aqui? Incidência, obviamente, as frequências, frequência no Brasil, frequências em estados do Sul e do Sudeste, que geralmente sempre foram maiores do que do resto das áreas geográficas brasileiras. E o que é colocado aqui no cabeçalho do gráfico, né? Incidência para cada 100 mil habitantes. Falei da ocorrência, falei que tem população envolvida, coeficiente ou taxa de incidência, não se esqueçam disso. Incidência não significa obrigatoriamente coeficiente de incidência. Incidência é um número, só que esse número precedido de uma informação associada a uma divisão feita por uma população e multiplicado por uma base, que no caso aqui foi 100 mil habitantes, relaciona-se a um coeficiente. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente estudar em epidemiologia descritiva. É essa incidência baseado, esse coeficiente de incidência baseado em perfil, faixa etária, que associam os fatores causais que estamos falando desde o início dessa aula. E os estudos de prevalência, falamos bastante de incidência, e agora, o que seria prevalência? A prevalência é o número de pessoas doentes em um determinado momento, número de pessoas doentes existentes. Quando eu divido essa prevalência pela população e multiplico por uma base, aí eu tenho o coeficiente de prevalência. Aí você vai falar, Anderson, o que é mais importante? Estudar a incidência ou estudar a prevalência? Vai depender do que você quer, qual resposta você quer ter. Se é uma doença de magnitude epidemiológica contundente, como a dengue, que é uma doença rápida, causa epidemias aí todos os anos, o que é mais importante? Ter a incidência da doença, ver com que frequência essa doença está cometendo populações ao longo de um tempo. Agora, uma doença crônica, uma doença de morbidade lenta, que dá determinado custo de tratamento para o Sistema Único de Saúde, imaginem aí uma cardiopatia, eu vou ver quantas pessoas eu tenho cardiopatas naquela área, quanto que eu vou demandar de medicamento ou infraestrutura para tratá-las. Aí eu precisaria estudar a prevalência. Então, prevalência e incidência, ambas têm a mesma importância. Tudo vai depender da pergunta que você quer fazer e que resposta você quer ter. Se é uma doença
rápida de frequência, geralmente as infectoparasitárias estudamos bastante as suas incidências. Agora, as doenças crônicas estão geralmente associadas às prevalências. Lembrando que prevalência é o número total de pessoas que eu tenho doente. Por exemplo, aqui na avenida eu tenho 10 cardiopatas, prevalência. Quando eu falo frequência dividido por população, multiplicado por uma base, que geralmente é um múltiplo de 10, tem o coeficiente de prevalência. Define para que serve as características da população. Quem está doente. Importante, com essa informação, para eu desenvolver políticas de saúde. Como é que eu sei que eu preciso fazer um programa de promoção da saúde da mulher? Pela prevalência de mulheres que eu tenho doentes em determinadas áreas. Então, tanto a prevalência quanto a incidência, uma coisa que eu quero deixar claro, ela remota, na verdade, como indicadores de morbidade, isso é tópico de epidemiologia descritiva, mas a observação disso está associada à epidemiologia analítica, que são as causas, os fatores que fizeram essa população adoecer, por que adoeceram, com qual frequência adoece. E uma das coisas importantes também, que isso aqui vai me responder, é a temporalidade. É uma doença sazonal, é uma doença que dá só no verão, é uma doença que dá só no inverno, é uma doença cíclica, ela apresenta um intervalo de tempo de ocorrência. Nós temos epidemias, por exemplo, que acontecem de 5 em 5, 10 em 10 anos. Um caso clássico são as epidemias de febre amarela silvestre que nós temos Brasil afora. Ela está muito associada à frequência imunológica dos animais hospedeiros. Cai a frequência imunológica desses animais, nós temos casos esporádicos. Aí a gente tem aí um período de tempo com incidências e de repente a doença deixa de existir. Uma epidemia explosiva de uma doença vacinal, por exemplo, cuja a vacinação pública teve falhas, então a descobertura vacinal foi alta, então você vai ter um pico com uma frequência alta da doença, mas a partir do momento que as crianças se autoimunizarem ou que for feita uma política de vacinação, essa frequência vai diminuir e espero que não ocorra num período mais para frente, mas geralmente elas podem voltar a ocorrer, principalmente se continuar tendo falhas no esquema vacinal. Então, você pode ter a doença de tempos em tempos. Esse tempo pode ser curto, com um intervalo de menos de um ano, como, por exemplo, as doenças sazonais, doenças de inverno, doenças de verão, ou uma ciclicidade maior, que são as chamadas epidemias cíclicas, aquelas que ocorrem de tempos em tempos, tudo dependendo de uma série de variáveis, tipo de doença, entre outros fatores. E, só para a gente ilustrar, prevalência e incidência. O número de pessoas doentes que eu tenho, prevalência. Vamos imaginar que eu vou colocando bolinhas aqui nesse vasinho. O número de pessoas que adoecem momentaneamente tem uma incidência. Só que quando eu somo os casos novos mais os antigos, eu tenho a prevalência. Por isso que nós falamos da importância de sempre associar prevalência e incidência de uma forma bem rápida. Prevalência são os casos totais. Ótimo. Que é o que é representado pelas bolinhas que estão dentro do meu vaso. Só que os casos totais são continuamente abastecidos. Por quem? Pelos casos novos. Enquanto eu não tiver a saída desses casos, representado por curas ou óbitos, eu tenho prevalência. Então, se você falar, Anderson, dá um exemplo. É a mesma coisa que eu falo para vocês. No Brasil, hoje, nós temos, subestimadamente, 5 milhões de pessoas portadores da doença de Chagas. Isso representa a incidência ou a prevalência? Isso representa a prevalência. Se eu tenho casos esporádicos na região norte, de pessoas que estão se contaminando por transmissão alimentar, esses casos esporádicos alimentam esse exército de pessoas portadoras. Seria a incidência. Quando eu tenho óbitos, exemplo, obviamente, as pessoas saem das minhas estatísticas, aí diminuímos de uma forma ou outra a prevalência. Doenças como tuberculose seria de extrema importância para os programas de saúde Brasil afora que diminuíssemos as prevalências, aumentando a quantidade de curas. Então, prevalência são os casos totais. Esses casos totais incluem a entrada dos casos novos, menos curas.
e óbitos. Uma vez curado e uma vez morto, obviamente, saem das minhas estatísticas. Então, esse é um exemplo clássico, né, das diferenças de prevalência e incidência. Tá? Quando nós temos, né, a relação da prevalência com a duração, quanto maior a incidência, nem sempre maior a prevalência, principalmente doenças agudas como dengue. Você tem uma incidência alta, mas as taxas de curas também são praticamente imediatas. Consequentemente, nós não temos uma prevalência muito contínua. O problema são as doenças de longa duração, como casos de esquistossomose. Você pode ter casos de esquistossomose que duram aí décadas. Então, quanto maior a incidência e não há tratamento, a prevalência significaria a duração daquele momento. Então, a prevalência seria também o quanto que essa pessoa estaria, o quanto que essa pessoa permaneceria doente em determinada área. Tá? Uma coisa interessante de lembrar, nem sempre uma incidência alta também representa uma prevalência alta. Tudo vai depender do tipo de doença que nós estivermos abordando. Doenças agudas, dengue, gripe, incidência alta, mas prevalência baixa. A cura é muito rápida. Doenças crônico-degenerativas, incidência alta, prevalência alta. Tá? E vamos agora fazer umas perguntinhas, né? A taxa calculada, que considera o total de indivíduos infectados em uma dada população, em um determinado momento, seria o quê? O que vocês acham? Eu estou analisando o total de pessoas infectadas em uma dada população em um determinado momento. O que a gente poderia observar nesse elenco? Taxa de incidência, taxa de prevalência, taxa de ataque ou taxa epidêmica. Se o cidadão está infectado, teoricamente ele está doente. Os doentes, casos totais. Casos totais, prevalência. A taxa relacionada ao total de infectados, lembra disso aqui, ó, em uma dada população. Falei de doença, prevalência e incidência, e falei de população, taxa de prevalência. Se eu colocasse aqui só prevalência, conceitualmente a pergunta estaria incorreta. Prevalência é número. Taxa é quando eu falo do problema e sempre associo isso a uma população. Então a alternativa seria B. Anderson, por que não é a alternativa A? Porque eu estou falando que as pessoas estão infectadas, que as pessoas estão doentes, elas não estão adoecendo. Taxa de ataque. Taxa de ataque é um sinônimo para taxa de incidência, geralmente associada em estudos epidemiológicos que abordam surtos, tá? Aquelas epidemias explosivas, né? Aquelas epidemias de curta duração em que você tem casos associados. Então, é muito comum a gente ouvir falar em taxa de ataque de doença gastroentérica após comer num restaurante. Então, na verdade, é um coeficiente de incidência, só que abordado com uma magnitude pequena. Não é uma doença que está aí, de uma forma ou outra, explodindo na cidade toda. E taxa epidêmica também não tem sentido, não existe esse indicador. Então, aqui seria uma questão a ser descartada. Presta sempre atenção nisso. Palavra taxa ou palavra coeficiente está sempre abordando problema, população. Cabe a você agora só entender o que é perguntado e as distinções que agora você sabe fazer do que significaria incidência e prevalência. Tá? Teste de hipótese, né? Você fala, Anderson, o que é uma hipótese estatística? Quando nós falamos das causalidades, eu sempre falei para vocês que você precisa testar a sua hipótese. Será que sua hipótese é verdadeira ou você está aí pesquisando uma hipótese que não é verdade, né? O que a gente chama de hipótese nula ou hipótese alternativa. O processo de testar uma hipótese usa testes matemáticos que determinam a probabilidade de um achado. Esses testes matemáticos são de diversas formas. Nós temos análise de variância, teste T, score Z, entre outros. Tá? Isso, quando você analisa um estudo epidemiológico, geralmente é representado pelas letras H0 ou H1. Hipótese nula, hipótese alternativa. Eu sempre falo para vocês, partirem do pressuposto, ao encarar uma questão que cai estatística, que geralmente a gente
não gosta muito é que o pesquisador sempre parte do pressuposto que a associação não tem diferença. Então, se eu ficar exposto 2 horas ao sol, ficar exposto 30 horas ao sol, a incidência da doença vai ser a mesma. Isso seria a minha hipótese nula. Não há diferença estatística entre o fator e o desfecho. Mas é óbvio que a gente sempre quer falar que há uma diferença estatística. Quando você prova, por meio de testes estatísticos, que há diferença estatística, você sugere, você propõe uma hipótese alternativa, tá? E é assim que você estabelece isso. Primeiro, estabelecemos a hipótese nula. Não há diferença entre eu tomar vacina e não tomar vacina. Segundo, estabeleço um nível de significância, que isso é muito comum, chamados nível alfa. Em epidemiologia e estatística, convenciona-se usar um alfa de 5%. O que significa isso? Você tem 95% de certeza que aquela sua hipótese está certa e se ela cair nesse 5% a menos, aí você vai ter que refutar a sua hipótese, seja ela nula ou seja ela alternativa. Terceiro, aceitar a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Se você quer pesquisar que um determinado fator não tem diferença estatística a outro, você vai baseado na H0. Agora, se você acha, pela tua experiência clínica, que aquele fator tem uma diferença, seja um medicamento, uma vacina, uma dieta, aí você baseia-se e propõe a sua hipótese H1 ou a sua hipótese alternativa, tá? A hipótese que não há diferença, então, H0 real entre as médias ou as proporções do grupo, ou de que não existe associação real entre as duas variáveis. Lembrem-se sempre disso. Macetes para prova. Quando falar H0, não há diferença. Quando eu estabeleço que há uma diferença, eu estou propondo uma hipótese 1 ou uma hipótese alternativa. Isso é comprovado de acordo com os resultados que nós temos dos testes estatísticos daquilo que eu estou mensurando. Então, não vamos abordar nesse momento os testes estatísticos, mas principalmente diferença entre médias, principalmente análise de variância. Então, eu quero analisar entre vários grupos se um determinado medicamento faz mais ou menos efeito. Então, você precisa ter em mente qual é o teste estatístico e, obviamente, qual o resultado que ele dá dentro dessa proporção de confiança que você tem. E os estudos epidemiológicos que nós chamamos de observacionais, os transversais, né? Estudos ecológicos ou longitudinais, em aquilo que aborda séries temporais. Anderson, o que seria uma série temporal? A frequência da doença dentro daqueles intervalos de tempo, sazonalidade ou ciclicidade. Nesses estudos transversais ou longitudinais, a unidade geralmente é observada no indivíduo. Nem sempre ele acaba, de uma forma ou outra, podendo, a não ser nos estudos ecológicos, uma observação proporcional à população, tá? O transversal, ele se baseia em inquéritos, os longitudinais, estudos de corte, que nós falamos que observa as incidências, ou os estudos de caso-controle. O que seriam esses estudos de caso-controle? Eu analiso uma população doente, ou com o determinado agravo que eu estou pesquisando, e comparo com um grupo de controles sem esse problema e vejo o que acontece nesses dois grupos. Vamos imaginar que eu quero ver qual é as consequências da coinfecção HIV toxoplasmose. Toxoplasmose é hoje uma das principais causas de óbito, né, em população portadora de HIV. Então eu vou pegar uma população de portadores de HIV e acompanhá-los ao longo de um tempo, comparado com uma população não portadora e que venha, teoricamente, também a ter a exposição ao risco do Toxoplasma gondii. E vejo o que acontece nesses dois grupos. Qual a diferença do estudo de corte para o caso controle? No meu estudo de corte, eu vi a incidência em duas populações teoricamente sadias. Uma exposta, a outra não exposta. E vi o que aconteceu ao longo do tempo. Nos estudos de corte, a prevalência em um dos grupos existe. Então, ela tem aquele problema que eu pressuponho que haja. E eu quero só analisar a diferença do que acontece naquele grupo comparado com o grupo de teoricamente sadios. Então, isso é muito... Os estudos de caso controle são interessantes porque ele gera hipóteses
em populações específicas. Tá? E os estudos de intervenção, que é aquele que nós abordamos, que você geralmente, é a partir dos estudos de ensaios clínicos que nós conseguimos, que vocês conseguem estabelecer novos protocolos de tratamento. Tá? Os estudos, tá? Eles podendo ser de uma forma ou outra transversal ou ecológico, relacionam a frequência com que algumas características, né? Já abordamos, por exemplo, o tabagismo e a incidência de câncer de pulmão em uma mesma área geográfica. Lembrando que o estudo ecológico acaba abordando áreas geográficas contundentes. Sugere hipóteses rápidos e fáceis de realizar. Já refutamos essa ideia, na verdade está colocada aqui por causa do que é abordado na literatura, mas na prática nem sempre condiz com a literatura. Desvantagens, para relembrar, não há informação individual, sim informações populacionais das frequências detectadas. E, geralmente, as hipóteses levantadas são muito questionáveis. Essas hipóteses questionáveis nem sempre me dão boas ideias das relações causais. Os estudos ecológicos longitudinais, elas acabam se instrumentalizando com a vigilância em andamento, os estudos transversais frequentes. Geralmente medem tendências de taxas de doença ao longo de muitos anos em uma determinada população. O que isso significa? Muitas vezes, pesquisadores pegam dados de trabalhos regionais. Tá? Então, eu tenho algumas pesquisas, por exemplo, de incidência de doenças infectoparasitárias na região norte do Brasil. Será que eu posso, teoricamente, usar esses mesmos dados estatísticos para a região sudeste? Não. Por outro lado, juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, às vezes eu tenho informações contundentes associadas ao problema de estudo. Quando você tem várias peças, e essas peças geograficamente são interessantes, acabei fazendo aí um estudo ecológico. O problema disso é você ter várias peças a colocar no quebra-cabeça. Tá? E acaba aí tendo as chamadas falácias, né? Existem altos níveis de poluição tóxica e câncer no norte de Nova Jersey. Portanto, as toxinas estão causando câncer. Será que isso é a relação causal? Existem várias controvérsias. Eu posso analisar doenças prévias na população, eu posso analisar que tipo de toxinas relacionadas aos poluentes atmosféricos. Então, geralmente, essas falácias, esses viés, são os que contradizem os estudos. Os dados foram ajustados para a idade? Qual é a população que está sendo pesquisada? Foi estabelecido que a causa veio antes do efeito? Então, voltamos a falar dos critérios de Hill, né? Sempre uma causa precedendo ou não o efeito. Foram todas as outras explicações para a associação eliminadas? Então, eu tirei todos os viés que eu pretendo para poder abordar isso. Então, esses são os questionamentos importantes desses tipos de estudos. Tá? E os estudos de ponto transversal são estudos de população num único ponto de tempo. Então, eu quero, por exemplo, fazer um estudo transversal sobre a epidemia de dengue em São Paulo no ano de 2015. Foi uma epidemia tremendamente contundente. Apresenta vantagens: baixo custo, alto potencial descritivo, analiticamente fácil, rápido, objetividade na coleta de dados, facilidade de obter amostras representativas. Então, se você perguntasse para mim, Anderson, é mais interessante um transversal ou um ecológico? Depende do que você quer fazer. Quando você estuda doenças mais frequentes na população, talvez um transversal, por ser mais fácil, acaba tendo maior representatividade. Tá? Desvantagens: vulnerabilidade a vieses. Sempre alguém vai questionar um fator, talvez, que você não estudou. A relação cronológica dos eventos pode não ser facilmente identificado. Eu posso ter tido uma epidemia grande em São Paulo esse ano. Isso pode não ter sido a mesma coisa nos anos anteriores e pode ser que nos anos próximos também não tenha essa representatividade. Baixo poder analítico. Às vezes, será que a tua amostra é representativa? Não determina risco absoluto. Muitas vezes ele não fala da incidência, porque a minha amostra epidemiológica pode não ser de uma forma ou outra contundente. Estabelece apenas a associação de poucos eventos, 2 eventos. Então, tive grande epidemia de dengue porque foi um ano mais quente do que a média dos anos anteriores. E inadequado para testar hipóteses causais.
todas as hipóteses causais, baseadas nos critérios que nós abordamos, elas precisam estar lá, todas respondidas. Muitas vezes os transversais não respondem exatamente aquilo que a gente precisa. Então, baseado nisso, vamos responder mais uma pergunta. Qual dos critérios relacionados a seguir não faz parte do conjunto de premissas utilizadas para estabelecer causalidade? Então, nós temos plausibilidade, força de associação, efeito dose-resposta, temporalidade, nível de significância estatística. E aí eu quero que vocês prestem atenção no comando da pergunta. Qual dos critérios relacionados aos critérios de Rio não faz parte do conjunto de premissas? Apesar de falarmos que tem importância, ele não está elencado naqueles 9 passos que nós detectamos. Plausibilidade biológica está, força de associação está, efeito dose-resposta e temporalidade. Mas a significância estatística, que é um instrumento que aborda a causalidade, não está dentro dos critérios relacionados que nós estudamos. Você vai falar, tá, mas por que eu preciso fazer teste estatístico? Para comprovar, do ponto de vista matemático, que a exposição à luz solar em determinado grupo populacional pode causar câncer. Em estatística, existe sempre a palavra pode, nunca a palavra é. A estatística é uma ciência meio em cima do muro. Ela nunca vai falar, olha, com 100% de certeza, isso sim. Sempre nos resultados estatísticos, o que você analisa? Com uma base no intervalo de confiança X, provavelmente a relação causal. Então, a estatística ela tem essa situação, ela acaba sempre falando que a hipótese pode ser provada, pode ser verdade, mas ela nunca vai falar que é. Por quê? Porque você tem aquele 5% de erro, né, que nós falamos lá do intervalo de confiança. Esse 5% é um fator que existe e que a gente também não pode deixar ele para trás, que é o nosso acaso. Então, tirando essa significância estatística, todos os itens estão associados, são fatores para estabelecimento de causalidade dentro dos fatores de Hill. Tá? Os critérios de causalidade de Bradford-Hill dispõem sobre as evidências para estabelecer uma relação causal. O critério que pressupõe que a causa deve preceder o efeito seria plausibilidade biológica, analogia, especificidade, temporalidade ou coerência. Resposta certa, temporalidade. Vamos mais uma vez analisar o comando da pergunta. O critério que pressupõe que a causa precede o efeito seria relacionado a tempo. Todas as outras alternativas estão dentro dos critérios, mas não fazem parte daquela frase mais importante da pergunta, que é uma dica que eu passo para todas vocês. Toda pergunta tem um comando. O comando, às vezes, é a chave da resposta. Às vezes você não entende nada do que está falando daqui para frente. Mas onde que está o comando da minha pergunta? O critério que pressupõe que a causa deve preceder o efeito. Se você estudou os critérios de Hill, dos 9 passos, você vai lembrar do item D, temporalidade. E, quanto ao delineamento dos estudos epidemiológicos, pode-se afirmar que... Aí aqui a gente tem uma pergunta, né? É uma perguntinha mais seca e o que dificulta é o tamanho dos itens. Os estudos de corte são classificados como estudos experimentais, pois nele o investigador determina os grupos que serão expostos e não expostos a determinado fator de risco. No estudo de prevalência, as medidas de exposição à doença são feitas simultaneamente, fato que favorece a interpretação da causalidade. Os estudos de casos e controles iniciam-se com um grupo de pessoas livres da doença. Né? Então, aqui a gente já viu que tem um tópico que já exclui esse item. E que são classificadas em subgrupos aleatoriamente. D. Nos estudos do tipo corte, grupos de indivíduos são selecionados de acordo com a exposição a determinado fator e acompanhados do tempo para avaliar o aparecimento ou não de uma determinada doença. Para os ensaios clínicos, na fase 1, são selecionados duas grandes amostras de indivíduos sadios e submetidos, um grupo à intervenção com uma determinada droga e outra com uso placebo. A alternativa correta seria a D. Nos estudos tipo corte,
Grupos de indivíduos são selecionados de acordo com a exposição. Então, eu tenho grupos de indivíduos. Um grupo exposto, outro grupo não exposto. Há determinado fator de acompanhamento no tempo para avaliar o aparecimento ou não de uma determinada doença. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam, esse item aqui mata a resposta. Na verdade, mata de forma correta. Aparecimento ou não de uma doença. O aparecimento de uma doença reflete a incidência. Estudo de corte, observe incidências. Estudos de caso controle, geralmente um grupo já está doente. Poderia, de uma forma simples, falar prevalência, caso controle, incidência, corte. Então, dentro dos itens aqui, o correto é a alternativa D, tá? Então, a pergunta, ela é já o comando, ela só quer saber, quanto aos estudos epidemiológicos, o que é certo? Que no corte, grupos de indivíduos são selecionados e vamos ver o que acontece com esse pessoal aí. Vou expor um grupo a um determinado fator, outro grupo eu vou deixar não exposto e vou ver o que acontece dentro dessa situação. O que acontece, incidência, grupo de corte, estudos de corte. E, para maiores dúvidas, espero as suas perguntas na área do aluno.